E aqui no Brasil, Vera, a notícia principal do dia também veio da nossa Suprema Corte, porque o ministro André Mendonça determinou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, entregue à CPI do INSS as provas relativas ao Banco Master, né, o sigilo ali do Daniel Vorcaro, modificando a decisão anterior do ministro Dias Toffoli. Vem bomba por aí? Pois é, a partir do momento que essas informações chegarem na CPI, passa a ter muita gente com acesso a elas e podendo, portanto, vazar. A decisão que concentrava, né, que determinava que essas provas que foram compartilhadas ficassem sob a guarda ali da direção do Senado, né, da presidência do Senado, foi considerada pelo ministro André Mendonça inconstitucional, porque a Constituição assegura às CPIs e CPMIs um papel de realmente investigar, semelhante ao de inquéritos que são conduzidos pela polícia. Isso é um cerceamento de uma investigação diante de uma solicitação de compartilhamento de provas por aproximação, ou seja, essa CPI não é do Master, mas foi alegado que os desvios do Master de alguma maneira interferiram em fundos de pensão e que, portanto, os assuntos seriam correlatos. E assim foi aprovado o compartilhamento das provas, mas elas ficaram ali represadas. Agora, chegando para todos os integrantes da CPMI, pode vazar por lá, e quem tinha acesso antes se sente mais autorizado a também vazar, porque aí dispersa o responsável pelo vazamento. Então, muita gente está na expectativa de que venha muita bomba por aí em relação à quebra desses sigilos. No aspecto ali da decisão do ministro André Mendonça, embora ela tecnicamente me pareça perfeita, porque o Supremo, em outras ocasiões, já assegurou ao Legislativo continuidade de CPIs quando se tentava obstaculizá-las, tem um aspecto interessante, né? Tem dois, na verdade. Primeiro é a guinada na condução desse caso depois que ele trocou de mãos, né? Saiu da relatoria do ministro Toffoli, passou para a relatoria do ministro André Mendonça. Era esperado uma mudança e ela veio rápido. Segundo, é mais pitoresco, porque a gente vai lembrar aqui para o nosso ouvinte que quando o ministro André Mendonça foi indicado pelo Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, ele teve de cumprir um calvário muito longo para ser aprovado e para ser sabatinado. A indicação ficou lá dormindo, tomando chuva na CCJ por meses a fio. E o presidente da CCJ, então, era o presidente do Senado de hoje, Davi Alcolumbre, que estava ali com essas provas represadas. Então, ouvi de uma fonte que a vingança pode até demorar, mas ela vem, e nesse caso ela pode ser cometida com elegância, porque o presidente do Senado nem vai poder reclamar da decisão, que não tinha sido ele que tinha determinado que ficasse lá, mas muitos aliados de Alcolumbre podem ser atingidos pelo vazamento, pela publicação de detalhes do que tem nesses sigilos. Então, não deixa de ser ali irônico que anos depois a roda, né, da fortuna gire e os dois estejam em lados opostos aí. É o famoso mundo dá voltas.